E aí, turma, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a nossa matéria de mentoria, né? Então, gente, eu preparei um material aqui de como estudar para o AB. Essa aula está sendo gravada, então quem não puder assistir hoje ao vivo vai poder assistir na área do aluno. Então, vamos lá, gente. Como estudar para o AB? Você que deve estar em reta final, clima de tensão, né? A prova está chegando e a pressão aumenta, as pessoas perguntam, você precisa dar uma satisfação, enfim, né? Às vezes a rotina é pesada, a gente sabe disso, é complicado. Mas vamos lá, eu vou passar o primeiro slide aqui, como está para o exame do AB. Vamos lá. Pronto. Estudo de curto prazo é justamente o momento que vocês estão passando. A gente tem uma situação que o edital da OAB já foi publicado, a prova está chegando, e a gente precisa aí, né, vocês especificamente, precisam correr para conseguir, né, uma aprovação. Então, gente, eu coloquei aí estudo de curto prazo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está numa reta final. E numa reta final, o que é que você deve fazer? A gente tem aí vários PDFs sistematizados na área do aluno. Na aula passada, a gente comentou sobre isso. Trouxemos aí várias ferramentas da área do aluno. E aí você tem o PDF, tem as questões para fazer. Né? E aí, qual é a recomendação? A gente também fez um mapeamento na aula passada. Colocamos no grupo aí das principais matérias que devem ser estudadas. Então, numa reta final, o que é que você precisa fazer? Pegar um material resumido, como esse do OAB Nunca Mais, fazer várias questões das provas anteriores, que também tem no material da gente, e também existem as provas que você pode fazer em alguma plataforma, ou então fazê-las diretamente no papel, pelo site da FGV ou AB. Então, é treinamento, resolução de questões, mapeamento de fraquezas. O que é mapeamento de fraqueza, gente? É quando você faz um simulado, aproveita que está chegando aí perto da prova, chama os amigos, marca um simulado em alguma biblioteca, um ou dois simulados no fim de semana, como se fosse o dia da prova, e aí você vai ver onde é que você está errando mais. Você pega uma dessas provas aí anteriores, mais recentes, e aí você vai ver onde você está errando mais. Quando você estiver errando mais, você já tem aí um mapeamento de fraqueza. Você pode verificar que você está muito fraco em determinada matéria. Se for uma daquelas matérias-chave que a gente colocou lá naquele mapeamento que a gente fez, aí sim é preocupante. E você vai precisar dar uma carga especificamente nessa sua fraqueza na reta final. Revisão de assuntos anteriormente estudados. Como é que isso é feito? Isso é feito prioritariamente através de grifos. Você vai lendo o material, você vai grifando e você vai depois revisar os seus grifos. Ou então, você pode também revisar por questões, refazer as questões que você já fez e revisar os assuntos que forem abordados nessas questões. Revisão de jurisprudência recente. Isso aqui é importante, mas não é o que vai fazer você, de fato, passar na OAB. Por quê? A prova da OAB ela tem a particularidade que ela cobra muito mais lei seca do que jurisprudência. Então, não precisa sair lendo os informativos do Supremo tudo aí, do STJ, não precisa. O que você vai precisar é fazer as questões do AB e ler muita lei seca, principalmente. Ah, Pedro, é para eu não ler jurisprudência? Não, você vai ler também alguns julgados aí, alguns precedentes. Porém, o principal material, a matéria-prima que você precisa ter e ler e decorar é a legislação. Então, priorize a lei seca, certo? Revise jurisprudência recente, sim, mas não deixe de priorizar a leitura de lei seca. Outro comentário a fazer agora. Revisão de lei seca, acabei de dizer, né? É fundamental quando você vai lendo nosso material ou fazendo as questões, você vai precisar colocar aí ler bastante lei seca correlata, né? Fica com vadimeca, a gente falou bastante sobre isso na aula passada.
de você estudar com o Vadimeco aberto. A gente colocou até no grupo do WhatsApp algumas sugestões de Vadimeco para poder estudar para a OAB. Seguindo adiante, aqui eu vou falar um pouquinho sobre intensidade de reta final. Gente, no estudo de curto prazo, como você está numa situação assim que é difícil você trazer o estudo para aquela memória de longo prazo, é muito importante que você dê um pique aí, aquele plus, né? Um pique extra, uma correria de reta final, para poder decorar e ver o máximo de assuntos possíveis, a fim de que você traga essas informações para a sua memória de curto prazo. Então, você trazendo para a sua memória de curto prazo, você vai conseguir lembrar na hora da prova, aquele detalhezinho chato de lembrar, né? Então, é muito importante que você possa, sim, efetivamente, ter essa intensidade. Então, se você estuda normalmente aí 1 hora ou 2 horas por dia, quando sai o edital para o OAB, você precisa aumentar um pouquinho essa carga para 3, 4 horas. Isso numa reta final, naquela OAB que você está querendo realmente passar para se tornar um advogado. Então, essa é a intensidade de reta final, né? É aquele jogo de campeonato, né? Que você precisa estar aí preparado para dar aquela reta final, aquela corrida ali, né? E fazer aquele esforço extra e chegar com o máximo de informação na cabeça no dia da prova. E aí é o seguinte, eu vou falar um pouquinho também sobre estudo de longo prazo. Eu sei que a gente está na reta final, mas a gente também tem aqui alguns alunos que estão se preparando para o exame de ordem, mas que sequer vão fazer essa prova do OAB 39. Ou vai fazer por experiência e está querendo, está mirando aí o OAB 40 ou 41 para realmente ser aprovado. Esse aluno que está com mais tempo aí disponível, né, para se preparar, ele pode fazer um estudo de base antes. É interessante que seja feito um estudo de base, porque a base ela vai possibilitar que você traga aquele estudo decoreba com muito mais eficiência, que você chegue lá com muito mais capacidade de entender os assuntos e decorar. Porque você consegue decorar mais fácil aquilo que você entende. É mais difícil você decorar algo que você não entende. Isso aí não tem a menor dúvida. Então, quanto mais base você tiver, mais fácil vai ser o seu decoreba. Aí eu coloco aí no slide da gente que nesta fase da jornada o aluno precisa formar a base jurídica, isto é, um conhecimento jurídico robusto e geral, que vai propiciar o entendimento e o raciocínio jurídico necessário à memorização. Aqui a prioridade não é a memorização, mas sim o aprendizado do conteúdo. Então, no estudo de base que você vai ter mais tempo, você não precisa ficar naquela noia de, vou decorar aqui e tal, não. É mais para você entender o teu raciocínio jurídico, aprender a matéria, né? E aí, lógico, não é para você negligenciar a parte de decorar, mas o estudo de base, ele tem essa missão de trazer um raciocínio jurídico, até porque você vai precisar disso muito na segunda fase, principalmente na matéria que você escolheu. Você precisa ter raciocínio jurídico, não adianta só saber o prazo da contestação e não saber fazer uma peça contestatória na segunda fase. Então, você precisa, pelo menos na sua matéria principal, você precisa estar com uma base feita, um raciocínio jurídico adequado para chegar lá no dia da prova, chegar à situação concreta e você conseguir fazer a peça certa, responder as questões subjetivas conforme o necessário para ser aprovado. Então, é muito importante que você tenha a base, pelo menos nessa sua matéria de segunda fase. Aí eu coloquei ali, recomendações para formar base. Leitura do material sistematizado, que você já conhece, de livros de concurso, ou para a OAB também, seria mais para consulta, né? Porque se você for ler um de cada matéria, a gente já falou que fica um estudo muito mais longo e não é necessário para aprovação na OAB. Para concursos com procuradoria, lógico que vai precisar estudar bem mais. Mas para a OAB não é necessário. Porém, eu sempre falo que é interessante que o aluno de OAB ele tenha uma bibliografia de apoio, porque às vezes o material, como o objetivo dele é ser enxuto, objetivo, às vezes ele pode gerar alguma dúvida no aluno e o aluno pode buscar socorro em algum livro, mas de forma pontual, para não ter que ler livros gigantes e que não são necessários estritamente para a sua aprovação. Lógico que se você ler, melhor. Estou dizendo que você não pode ler. Mas numa situação de pouco tempo, reta final, não é recomendável, ou então se você quiser passar logo.
Coloquei também que existem videoaulas e matérias isoladas, de matéria isolada e também PDF. De fato, gente, nós temos a possibilidade também de ver alguns PDFs, o próprio Abdulcamar disponibiliza vários, e as matérias isoladas de videoaula também, você pode, de repente, em uma matéria fazer uma matéria ou outra, fazer um curso com algum professor que você goste e trazer aí um conhecimento mais abalizado com relação a isso aí, focar, né, uma forma diferente de aprender. Eu não sou muito fã de videoaula, assim, na época que eu estudava para concurso, porque eu achava que o desenvolvimento era muito mais lento, mas isso não quer dizer que eu não fiz videoaula. Eu fiz sim, fiz alguns cursos de videoaula e foram bons para mim. Eu lembro que eu fiz o do professor Matheus Carvalho para direito administrativo, foi bacana, achei bem legal o curso dele. E hoje você pode até colocar para acelerar um pouco aí o áudio, né? E você conseguir avançar no curso com um pouco mais de velocidade. Continuando, né? Aí no estudo de longo prazo, digamos que você queria fazer o AB 41, o AB 40, aí nesse estudo de longo prazo você vai ter a oportunidade com o tempo de perceber que sua base está formada, você já leu alguma coisa e chegou a hora de fazer aquela que eu chamo de amolar suas armas. É o que? Você já tem base, já deu uma estudada boa, e leu o material sistematizado todo, já fez algumas questões, fez simulado, já fez algum exame de ordem ou outro. E aí você chega no momento que você precisa realmente partir para o decoreba, estritamente. Porque o decoreba ele é o que vai fazer, de fato, você passar na prova objetiva. Na subjetiva, não. Eu acabei de dizer que ela demanda mais raciocínio jurídico. Mas na prova objetiva, o estudo de decoreba ele é muito eficiente. Então, pessoal, o que é que eu botei no nosso material? Forma da base, o aluno deve focar na memorização do que a banca do certame cobra. Nesta fase é importante se tornar um especialista na banca FGV. Por que a FGV? Porque é a organizadora dos certames da OAB, né, do exame de ordem. Então, você precisa se tornar um perito em questão da FGV. Aí, o que é que a gente recomenda? Né? Recomendações: fazer muitas questões comentadas da banca. Revisar os temas cobrados. Ler bastante lei seca. E estar sempre atualizado relativamente à jurisprudência dos tribunais superiores. Com relação ao Tribunal Superior, eu faço aquela ressalva, né? Você só vai ler alguns julgados principais, algumas súmulas relevantes, porém, não vai jamais colocar a jurisprudência no mesmo patamar do estudo da lei seca. Então, é fazer muita questão. Quando você já leu o material sistematizado, o que é que eu recomendo? Fazer questão, ler os grifos que você deixou lá no material sistematizado, reler aqueles temas que você sabe que caem mais, que foram mapeados, focar em memorização, utilizar flashcard, de repente fazer algumas notas, escrever alguma coisa para decorar, né? Pedir, fazer teste de pergunta, ou seja, tudo que você puder fazer para memorizar. E memorização, gente, só vem com repetição. Por isso que raramente a pessoa vai conseguir realmente um bom resultado se só ler uma vez o material. Ele precisa ler mais de uma vez, né? Pelo menos ler o material uma vez e depois partir para uma revisão aí de grifos e fazer as questões também. Eu faço as questões mais de uma vez, 2, 3 vezes as mesmas questões aí nos últimos anos. E leia a lei seca várias vezes também. Os artigos que você sabe que caiu, os capítulos de lei que são os mais sensíveis, os mais importantes, leia aí várias vezes, certo? Você vai lendo, e aí chega um momento que aquela informação ela entra na sua cabeça, você começa a realmente trazer aquela memória para dentro do seu cérebro, e isso vai ser fundamental no dia da prova para ser aprovado. Seguindo adiante. Certo. Agora eu vou falar um pouco sobre organização pessoal. Ontem não, na semana passada, a Rose estava aqui conversando comigo na nossa mentoria e a gente falou sobre organização de estudo, né? Rapidamente, não foi o principal. Hoje eu vou falar um pouco mais aprofundado aí sobre organização pessoal. Ela estava com a rotina muito cheia, a Rose tem um trabalho aí de manhã e de tarde, só tinha noite para estudar.
Ela é uma pessoa muito disciplinada, então ela costuma seguir a rotina que ela traça sem grandes problemas. Ela tem um horário de trabalho fixo, de manhã e de tarde, todos os dias a mesma coisa. E aí, para ela, foi recomendado, né, depois da gente conversar um pouco, se organizar por meio de horário de estudo. Que eu boto aí o bom e velho horário de estudo, porque é a técnica de organização pessoal mais antiga. A técnica que já deu certo com milhões de pessoas, bilhões de pessoas, e pode dar certo com você. Porém, eu até coloquei ali embaixo, a observação é um método mais utilizado e funciona, mas apresenta vulnerabilidades. É o porém que eu vou dizer agora. Porém, estudar com horário de estudo, ele demanda um grau forte de disciplina com relação aos horários. Porque se você estabelece uma segunda-feira que vai estudar de 8 às 10 da manhã, e você não é aquela pessoa tão disciplinada com relação ao horário, começa de 8h40, você já prejudicou o planejamento. Certo? Então, o horário de estudo ele só vai funcionar se a pessoa tiver uma rotina e ela praticar essa rotina de forma disciplinada. Não adianta botar no horário de 8 às 10 e estudar 9h30 às 10. Não é para isso que serve o horário. Então, para pessoas disciplinadas com relação ao horário, pode sim e deve adotar o bom e velho horário de estudos. E aí distribuir as matérias aí mais importantes, conforme aquele mapeamento que a gente colocou no grupo do WhatsApp, distribuir nos dias da semana. Até fiz uma sugestão de organização na aula passada. Então, esse é o horário de estudo que eu falo para as pessoas organizadas. E aí, gente, e a galera que é mais desorganizada, assim, que não tem muito, não acha muito legal ter que cumprir horário britânico, né, e sentar tal hora, levantar tal hora, não é muito a vibe dessa pessoa, não se desespere, porque hoje existe uma forma moderna de se organizar, que foi uma forma que, inclusive, eu usei para me tornar procurador do município de João Pessoa, também para passar na Procuradoria de Curitiba. Eu passei, fui nomeado lá, graças a Deus, mas fiquei em João Pessoa, né? Eu utilizei bastante ciclo de estudo. Por quê? Não é que eu não seja disciplinado, mas é porque eu preferia. Porque eu realmente, aquele horário britânico ali, às vezes eu dava um vacilo, e acabava que se você fica toda semana vacilando na segunda ou terça, você prejudica a matéria. Eu não queria que isso acontecesse, então eu passei a estudar por ciclo de estudos. Tá aqui, ciclo de estudos. Muita gente não sabe o que é isso. Mas ciclo de estudo, o conceito está aí. O ciclo de estudo é uma sequência de disciplinas que devem ser estudadas na ordem disposta, independentemente do dia ou hora em que se está estudando. Caso o aluno não consiga terminar uma matéria por algum motivo, será possível reiniciar os estudos a partir de onde parou no ciclo. Conceito bonito, aí eu vou explicar o que é na prática. No outro slide. Pronto, gente, esse slide aí que eu coloquei, isso aí é uma foto de como era o meu ciclo de estudo para a Procuradoria. Quer ou não, Procuradoria e OAB tem muitas matérias jurídicas. Você tem uma quantidade enorme de matérias jurídicas, tanto em OAB como Procuradoria. E para você fazer isso, conseguir estudar, o ciclo de estudo é muito bom, porque ele vai fazer com que você realmente estude todas as matérias, e não vai sem deixar negligenciar nenhuma. Lógico que, feito eu disse, eu mantenho a estratégia do mapeamento, de estudar aquelas matérias do bloco amarelo e verde, que são as que mais caem. E aquelas que caem pouquíssimo, deixar para estudar só depois que tiver estudado todas as que caem mais. Aqui, gente, imagine que estão as matérias lá que a gente mapeou, nesse ciclo aqui. Como é que funciona? Digamos que você vai começar estudando aí direito empresarial. Aí, direito empresarial, tá aí 1h15. Como é que é essa distribuição de horas? É pela importância da matéria. Então, nessa época que eu estava estudando, eu botei 1h15 aí de importância por ciclo para direito empresarial. E aí eu estava 1h15 de direito empresarial, anotava do lado onde eu tinha parado.
Se você tiver no material sistematizado, você vai adotar rodada 10, página 30. Para que quando você voltar para lá, voltar para a mesma matéria, você vai continuar de onde você parou. Aí eu colocava aí, passava 1h15, eu botava de verde, e aí colocava aí onde eu tinha parado. Feito está aqui nesse ponto 3, ó, civil, tá ali, aula 34, dei um exemplo aqui, tá vendo? QC, questões comentadas, questão 3. Aí, aula 34, página 23. E aí eu fazia assim. Aí passando, digamos que eu estudei 4h15 na segunda-feira. Aí eu coloco aí, empresarial, ok, bota onde eu parei. Financeiro também, completei 1h30, ok, bota onde eu parei. E civil, ok, e onde eu parei. E aí eu vou continuar na terça-feira o ciclo em direito previdenciário. E se por acaso eu não estudar na terça, eu vou continuar quarta-feira o ciclo e vai ser também em previdenciário. Para que eu não pule, né? Se fosse no horário de estudo, eu teria que pular previdenciário. Mas, nesse caso, utilizando o ciclo de estudo, eu não preciso pular. Correto? Então, gente, seguindo adiante aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário sobre o ciclo de estudo. Sim, uma coisa que você pode fazer é o seguinte. No ciclo, né, eu também separava aí, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você pode separar algumas coisas específicas para você estudar. Por exemplo, de segunda a sábado, você pode fazer aí ciclos de estudo. E no domingo, estudar para a peça da OAB. Então, se você escolher, por exemplo, direito de trabalho, aí no domingo você deixa para estudar só direito de trabalho, processo de trabalho e treinar a peça para o exame de ordem da segunda fase. E aí, de segunda a sábado, você faz ciclo de estudo. Então, o ciclo também propicia essa forma de estudar, de você ele continuar o ciclo e estabelecer um dia da semana para estudar uma peça. Ou então a matéria, né, que você vai fazer na segunda fase do exame de ordem. Pronto. E uma coisa que eu acho importante aqui, que eu queria trazer um comentário, que muita gente às vezes negligencia, é o estudo da redação. Queira ou não, gente, a matéria-prima do advogado, a matéria-prima do estudante que vai fazer o exame de ordem é o português. E para você se fazer entender da forma adequada, para você fazer uma boa prova lá no dia, sem perder ponto por besteira de redação, você precisa saber minimamente escrever. Você precisa ter uma caligrafia legível. Porque se você chega na segunda fase e faz um garrancho, algo horrível de entender, você possivelmente pode até reprovar por causa da caligrafia. Então, o que eu recomendo, gente, é que você, eu coloquei aí por escrito, né, que sem redação você não vá a lugar algum. É essencial escrever bem para a banca que organizará o seu certame, a FGV. É altamente recomendável que você faça um curso específico de redação com correções individualizadas para a segunda fase da OAB. Então, é interessante que você procure no mercado. Em breve, aqui no OAB Nunca Mais, a gente também vai disponibilizar essa modelagem de curso, que é um curso para a segunda fase. Então, é um curso que você vai treinar, você vai escrever, né? Vou te dar a questão, você vai escrever. Isso você vai treinar para a segunda fase da OAB, para que você possa fazer uma boa prova, né? Para que você entenda como é que funciona essa questão de caligrafia, de português, você receber uns feedbacks com relação à caligrafia, gramática também, né? Então, assim, é muito importante que você realmente tenha essa possibilidade de fazer um curso aí de aperfeiçoamento na sua redação. Então, se ligue, porque seria muito triste para você fazer uma grande peça e ser reprovado por causa de caligrafia ou erro de português. Então, gente, esse foi o material que eu separei para hoje. E tá aí também uma frase que eu gosto de Charlie Chaplin, que é: a persistência é o caminho do êxito. Isso é uma grande verdade, porque para você, qualquer coisa na vida, para você conseguir realmente êxito,
As coisas mais difíceis da vida, elas demandam persistência. Não adianta você estudar 10 horas num dia só e nos outros dias não estudar nada. É melhor que você estude 1 hora todos os dias, né? Então, é muito importante a persistência. A consistência é que vai fazer aí você alçar grandes voos, ter grandes resultados na sua vida de estudo, tanto na OAB como para concurso público, ou seja lá qual for o que você quiser. Se você quiser se tornar um advogado especialista em algum tipo de matéria, você vai precisar ter persistência e estudar bastante para realmente dominar a matéria que você está utilizando como matéria-prima de trabalho. Então, fica aí essa dica, né, que você tenha ânimo, que você realmente seja persistente, que consiga ter hábitos poderosos. Porque o hábito ele é poderoso, né? Todo dia você coloca ali um pouquinho de estudo, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando você vai ver, esse de pouquinho em pouquinho acaba virando uma grande muralha. E esse é o segredo. O hábito, com persistência, o hábito já é persistente, né? É até uma redundância, mas o hábito, aquele estudo diário, sempre tá ali um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Isso aí vai realmente fazer você ficar um estudante forte e que vai chegar o dia, e no dia da prova você vai chegar lá e vai dar show, porque você conseguiu persistir, você conseguiu criar aí uma casca de estudos poderosa para o dia da prova. Então, vamos ficar por aqui hoje. Esse foi o material que eu preparei. Vai ficar na área do aluno a live e também o PDF. O grupo de WhatsApp está livre para a gente conversar, tirar dúvida e tudo mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos conversar também no WhatsApp. Mande lá sua dúvida, suas questões, enfim. E não deixe de entrar no portal do aluno para acessar os materiais novos que a gente está colocando lá. Recentemente, fizemos um material de direito financeiro, não, direito eleitoral, e que eu vou colocar assim que acabar aqui esse material lá na área do aluno, mas está no grupo do WhatsApp já, certo? Tivemos também um material de direito financeiro, que eu já falei na aula passada. E é isso, gente. Então, um abraço, tamo junto e vamos estudar para passar no AB. Eu vou encerrar aqui nossa aula de hoje.